Bom dia, meus queridos irmãos e amigos, que Deus possa nos abençoar nessa manhã, que nós possamos estar com os nossos corações abertos para ouvir a palavra de Deus e absorver, não só ouvir, né? Porque ouvir a gente pode ouvir entrando pelo um lado e saindo pelo outro, né? Mas que possa entrar e a gente possa absorver aquilo que Deus quer nos passar, nos ensinar, nos colocar para a gente nessa manhã de domingo. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já se perguntou assim: o que estou fazendo aqui? Como é que eu fui me meter numa situação como essa? Não é? Qual a razão de ser de eu estar envolvido numa guerra, num conflito que nem meu é, e lutando contra as pessoas que nem inimigas minhas são? Talvez você já tenha passado por momentos como esse e tenha se questionado dessa maneira, dessa forma como eu estou lhe colocando aqui. E tudo isso, muitas vezes, quando nós estamos imbuídos das melhores, das boas intenções. Às vezes estamos fugindo de alguma situação complicada, difícil, etc. Estamos tentando dar o nosso melhor, mas mesmo assim a gente se envolve em situações que são conflituosas, situações que são desagradáveis, situações que, na verdade, a gente diz assim: eu não precisaria estar passando por isso, no fundo. Essa é exatamente a questão de Davi no final do livro de 1 Samuel, capítulos mais especificamente 27, 28 e 29. Veja bem, tentando escapar da perseguição ferrenha de Saul, Davi ele tem uma brilhante ideia. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 27. 1 Samuel capítulo 27. Versículo 1, você vai ler exatamente assim: disse, porém, Davi no seu coração, ou seja, com ele mesmo, refletindo, pensando: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com seus 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E ali, na verdade, Davi, ele consegue abrigo. A ideia dele, o plano dele é muito simples. 1 Samuel capítulo 27. 1 Samuel capítulo 27 até o 30, onde a gente vai parar para fazer alguma reflexão aqui. A ideia é boa, o plano é bom. Ele diz assim: só tem uma maneira de eu escapar com vida da perseguição ferrenha que, na verdade, Saul está me impondo e ele vai terminar me matando. E esse lugar onde eu posso me esconder, na verdade, é dentro do território dos filisteus. Filisteus são os eternos inimigos de Israel. E assim acontece. Davi vai, encontra abrigo em Gate, onde tinha um rei chamado, ou um príncipe chamado Aquis. E lá ele fica durante 1 ano e 4 meses, sob a jurisdição, vamos dizer assim, de Aquis, nesse instante aí. Mas, porém, todavia, contudo, um belo dia, os filisteus resolvem fazer uma guerra contra Israel. E nessa guerra, Aquis, que tinha como Davi já uma pessoa de alta confiança, diz assim: você vai ser a minha guarda pessoal, vamos comigo para a guerra contra os israelitas, que era o povo de Davi. E aí os outros príncipes olham para isso e dizem assim: nananina, não vai dar certo isso não. A gente vai lutar contra os israelitas, e Davi é um israelita, e ele vai, na verdade, ficar do nosso lado. Eu não acredito nisso. Então, apesar de Aquis ter toda a confiança possível em Davi, os outros príncipes dizem: não, ele volta para a cidade dele, ele fica lá, porque a gente não vai arriscar que, na verdade, ele termine nos atacando aqui, em vez de defender o nosso povo. E assim acontece. Rejeitado, Davi é obrigado a voltar para a sua cidade. Aquis, na verdade, tinha dado uma cidade de presente a Davi.
uma cidade chamada Ziglac, onde aqueles 600 homens e suas famílias estavam habitando naquela localidade ali, naquele instante. Davi, portanto, rejeitado, mas obedecendo fielmente àquele que tinha acolhido ele para salvar a sua vida, resolve voltar para a cidade de Ziglac. Só que quando ele volta, ele encontra um verdadeiro caos. O caos total. Ziglac tinha sido atacada pelos amalequitas, que tinham acabado, arrasado inteiramente com a cidade, queimado tudo e levado todas as famílias que estavam ali como refém. É exatamente essa situação que Davi vai encontrar. Eles não têm mais famílias, filhos, esposas, filhas, tudo que eles tinham, gado, tudo, manutenção, tesouros que eles tinham guardado, tudo tinha sido levado embora. E quando eles, para sua surpresa, voltam para a cidade, em vez de encontrar uma cidade e encontrar as suas famílias, não encontram mais nada, absolutamente nada. O caos estava estabelecido. É aí, na verdade, onde eu volto àquelas perguntas que eu fiz inicialmente. Quando a gente diz, o que é que eu estou fazendo aqui? O que foi que eu vim fazer nesse lugar? Como foi que eu me meti nessa encrenca? Como é que, na verdade, de repente as coisas fugiram completamente do controle das nossas mãos e a gente se encontra agora com a mão na frente e outra atrás, sem saber o que fazer, se vai, se fica, se anda, se não anda, enfim. É deste ponto que eu quero fazer uma nova pergunta. E a pergunta é: o que fazer quando o caos se estabelece em nossas vidas? Ou o que fazer quando o caos bate à nossa porta? Eu acredito que já deve ter batido na sua porta, como já bateu na minha porta também algumas vezes, com certeza absoluta. Entende? E o que fazer quando o caos bate à nossa porta? Agora sim, abra sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 30, e nós vamos buscar resposta para essa pergunta nos primeiros 6 versículos desse texto. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1 diz assim: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, ou seja, tanto adultos quanto crianças. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos nesse instante. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Então as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma do povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Ore comigo nesse momento. Paizinho Santo, Deus de amor, nós estamos buscando a Tua presença. Queremos agradecer o Teu carinho, queremos agradecer a Tua graça, queremos agradecer o Teu Divino Espírito Santo que tem nos acompanhado em nossa vida passo a passo, Senhor. Nessa manhã, que Tu possas falar diretamente aos nossos corações, que Tu possas falar a cada um individualmente aqui presente, porque Tu sabes o que cada um precisa ouvir dessa reflexão de hoje. Tu sabes, Pai bendito e Deus eterno, que ninguém está aqui por acaso.
mas que todos nós fomos conduzidos a esse lugar para estar exatamente presentificados aqui nesse instante, Pai. Por isso, Pai eterno e Deus bendito, fala-nos, nos faz ouvir a Tua voz. E muitíssimo obrigado, mais uma vez, pela honra de ministrar a Tua palavra, no nome de Jesus. Que o Teu Divino Espírito Santo tome conta de mim, tome conta desse espaço, e Ele faça desse local a Sua morada, em meio ao universo em que nós existimos, em nome de Jesus. Amém. O que fazer quando o caos bate à sua porta? Primeira resposta, com base no texto que nós acabamos de ler aqui. Muito simples. Seguindo o texto que a gente vai seguir, a primeira resposta que a gente tem que dar é exatamente essa aqui. Quando o caos bater à sua porta, chore. Chore. Chore e chore. Texto do capítulo 30, versículo 4, diz assim: Então Davi e o povo que estava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Naquela hora, não adiantava bancar os durões. Aquele grupo de 600 homens, apesar de serem homens calejados, brutamontes, pessoas acostumadas à dureza da vida, guerreiros, que saíam todos os dias para matar mesmo, não era outra situação não, porque viviam situações de conflitos e de guerra naquele instante. De repente, aqueles homens, quando são tocados através das suas famílias, chegam e não encontram mais família nenhuma presente ali naquele local, naquele lugar. Aqueles homens se desmancham em choro, se desmancham em lágrimas, apesar de serem pessoas duras, firmes, cruéis até, eu diria, em determinados momentos. Se você for ler aí o livro de Samuel, você vai ver que todos os dias eles saíam para a batalha, e todo dia eles matavam gente. Mas quando a família deles é tocada, aí não. Aí o negócio muda. Aí a situação se inverte. Basta dizer para os irmãos que aqueles homens nunca haviam perdido uma batalha na vida. Nunca. Nunca. Aqueles homens, na verdade, se incorporaram a Davi quando Davi estava passando por um momento muito triste numa caverna chamada Caverna de Adulão. E Davi, escondido dentro daquela caverna, de repente começou a perceber que chegava um, chegava outro, chegava um, chegava outro, e o grupo era de pessoas desoladas, desabrigadas, os menos favorecidos da sociedade, gente que estava com dívida no SPC, cartão de crédito, gente que estava na mão do agiota, gente que estava numa péssima condição, na verdade. E foi chegando ali e foi formando esse exército de 600 homens que foram liderados por Davi naquele instante. Eram essas pessoas. Então era gente dura, mas o coração desses homens se transforma em líquido que na verdade transborda pelos olhos de cada um. Porque, como diz o texto bíblico ali, as famílias deles tinham sido tocadas. É o nosso caso, não é verdade? Quando nossas famílias são tocadas, se toca no nosso ponto fraco. E a gente sabe muito bem o que é isso, não é? Só de pensar que alguma coisa pode acontecer com um filho amado e querido da gente, a gente treme nas bases. A gente fica desesperado, muitas vezes. E o mês de maio, né, normalmente é dedicado às famílias nas igrejas em geral, por isso que a gente está concluindo esse mês com essa reflexão também. Aqueles homens, portanto, que nunca haviam perdido uma guerra, tinham perdido nesse instante todo o controle emocional deles. Não havia consolo, havia desespero. Não havia esperança, havia sofrimento. Naquele momento não havia força, havia amargura, angústia, revolta, busca de um culpado. Por isso que eles pensam em apedrejar Davi naquela hora, naquele instante. Pego de surpresa pela tragédia, aqueles homens eles desmontam, eles são implodidos pelo sentimento de perda que estavam passando naquele instante. A ideia de que não havia norte, não havia o que fazer, não havia, na verdade, ideia
para onde tinham sido levados toda a sua família, toma conta deles naquele instante, e eles chegam a esse desespero de chorar, 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 até não ter mais força nenhuma para chorar. Sentar e chorar o que restava, e foi o que eles fizeram. Chorar com toda a força, até não ter mais força para chorar. Era essa a situação. Mas aquele choro representava uma catarse, que provocava um certo alívio dentro deles, pela dor que estava ali presente em cada um daqueles homens. Tenho a impressão que alguns de nós já devem ter experimentado momentos assim, em que a gente chora, chora, chora e chora, porque a gente não sabe o que fazer, e porque nós somos humanos também. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu chorei tanto assim, foi lá no shopping Rio Mar, dentro do meu carro, depois de uma determinada situação. Eu sentei ali dentro do carro, eu não tinha coragem de ligar o carro para sair e vir embora para casa. Eu fiquei chorando, até que as lágrimas se esgotaram e eu pude voltar para casa também. Então, eu diria que quando o caos bate à nossa porta, acho que a primeira condição, ou a primeira reação que nós temos muitas vezes, mas é o caos mesmo, viu, minha gente? Não é uma besteirinha de nada, não. Mas quando o caos bate à nossa porta, eu acho que a primeira reação nossa, com certeza, é a de chorar, chorar, chorar e chorar. Mas me escute direitinho. Só não fique na fase do choro a vida inteira, pelo amor de Deus. Só não fique na fase do choro a vida inteira, porque aí você vai se afogar em lágrimas, você vai sucumbir sob o peso da depressão, e isso aí não vai adiantar de nada. Ouça o que eu vou lhe dizer, o choro ele é legítimo, mas a depressão ela é incapacitante. O choro é legítimo, temos direito a ele, mas a depressão ela é incapacitante, ela nos incapacita. O choro traz alívio, a depressão ela traz sufocamento, e a gente não tem como reagir diante das situações da vida de forma alguma. Portanto, chore, mas passe para a segunda fase do jogo da vida. Os jogos hoje em dia eletrônicos não tem estágio, né? Não tem a primeira fase. Aí você completa aquela primeira fase. Aí você não vai para a segunda fase. Vamos usar essa analogia aqui. Faça do mesmo jeito. A primeira fase é a fase do choro. Mas não fique nessa fase. Chore até não ter mais força para chorar. E aí você passa para a segunda fase do jogo, da vida. Que segunda fase é essa? É a que a gente vai encontrar no capítulo 30, ainda, versículo 6. Quando a gente lê assim: e Davi muito se angustiou, como todo o povo estava angustiado, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa do quê? Dos seus filhos e das suas filhas. Beleza, mas aí tem um todavia. E o texto diz assim: todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Qual é a segunda fase? Primeira é a do choro. Segunda fase: fortaleça-se, fixe no Senhor, Senhor Deus. Fortaleça-se e fixe no Senhor, seu Deus. Existe uma hora em que nós precisamos parar de chorar o leite derramado. Parar de chorar o leite derramado e recuperar as forças para que a gente possa enxugar as lágrimas e prosseguir o nosso caminho de alguma forma e de algum jeito. Senão a vida acaba ali naquele instante. Pausa ali naquele instante. Estagna-se ali naquele instante. Nesse instante, Davi precisava se agarrar a alguma coisa, precisava se segurar em algo que o ajudasse a se reerguer,
recuperar sua força, embora as lágrimas ainda existissem, mas elas teriam que ser enxutas, e ele precisava agir, porque é assim que um líder faz. Um líder simplesmente não chora, não se senta na beira do caminho e fica dizendo, ai meu Deus, 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 sem fazer nada. A gente sente o impacto, a gente chora, mas aí a gente precisa entrar na segunda fase do jogo da vida, que é fortalecer-se, fixar-se, agarrar-se em alguma coisa. Por que é que eu estou dizendo que, na verdade, fortalecer-se significa fixar-se? Porque lá no original hebraico, a palavra é exatamente essa. Todavia, Davi fixou-se no Senhor, seu Deus. Vamos trazer aqui na nossa imagem uma coisa aqui, uma imagem na nossa cabeça, na verdade. Quando você está pregando um prego numa parede, você bate a primeira pancada, o prego entrou um pouquinho, não entrou? Ele está totalmente fixo? Não. Você precisa bater mais, não precisa? Aí você vai batendo, até que ele vai entrando, e quanto mais ele se aprofunda na parede, mais fixo ele fica. É ou não é? É exatamente assim, desse jeito. Imagine isso acontecendo simbolicamente entre Davi e Deus. Quando o texto diz assim que Davi fixou-se em Deus, o texto está dizendo que Davi se aprofundou em Deus, tirou a sua visão da cidade queimada, da cidade destruída, da cidade acabada, da cidade completamente arruinada, e disse, eu preciso me agarrar, me fixar em alguma coisa, e essa coisa é o meu Deus. E eu vou me aprofundar, eu vou me fixar nesse meu Deus. Mas também a gente podia traduzir dizendo assim, Davi focou em Deus. A gente também poderia dizer assim, Davi obstinou-se em Deus. A gente poderia dizer assim, Davi agarrou-se em Deus, Davi segurou-se em Deus, Davi firmou-se em Deus, Davi apoiou-se em Deus, Davi endureceu-se em Deus. Uma pessoa que se desmancha em lágrimas é uma pessoa endurecida? Não, não é. É uma pessoa que está se desmanchando em lágrimas. Mas essa palavra aqui também é a mesma palavra que representa aquela situação que diz que o coração do faraó se endureceu. Lembra? É essa mesma palavra aqui. Essa mesma palavra. Que diz assim, o coração de faraó se fixou na ideia de que ele não ia ceder a Moisés. E o coração dele foi bem duro ali, não foi? É a mesma coisa aqui. Depois de chorar, Davi precisava se endurecer novamente. Fortalecer novamente. Fixar-se, aprofundar-se em Deus. Em outras palavras, naquele instante, Deus era a tábua de salvação na qual Davi precisava se agarrar completamente naquela hora ali. E ele se agarra com afinco, para não afundar no mar das tragédias da vida. E nós também precisamos fazer isso. Se quando o caos bate à nossa porta, a gente não se agarra em Deus com afinco, a gente termina se afogando no mar das tragédias da vida. Mas Davi precisava o quê? Se reanimar. Davi precisava se organizar emocionalmente. Despertar aquilo que na modernidade hoje se chama de resiliência, para poder dali em diante enfrentar as coisas que ainda iam acontecer. Ou seja, meu irmão, se na sua vida ou na sua família está tudo parecendo caótico, está tudo parecendo desmantelado, está tudo parecendo desorganizado, se de repente, de uma hora para outra, você perdeu o emprego, virou um caos, a necessidade bate à porta. Se de repente um divórcio chega diante de você, ou é iminente, ou já aconteceu.
E você fica dizendo, o que é que eu vou fazer da minha vida de agora em diante? Como é que vai ser a estrada, a jornada desse momento em diante? E você fica meio desnorteado, sem direção, porque Davi e o seu exército não tinham direção nenhuma. Para onde é que foram levadas as mulheres, as famílias, os filhos, as filhas? Sabia. Não tinha a menor ideia de que caminho prosseguir, por onde ir. Meu irmão, se esse caos está chegando ou já chegou na sua vida, a primeira coisa que você deve fazer depois de chorar é se reorganizar, fortalecer-se, fixar-se em Deus. Mas veja lá onde é que você vai fixar-se. Porque tem muita gente que depois que o caos passa pela sua vida, ele vai se fixar em qualquer leseira, em qualquer parede de barro que aparecer diante dele. E qualquer coisa vai servir como fuga para que ele esqueça os problemas e as dificuldades que foram enfrentados, ou que ele ainda está enfrentando, na verdade. Eu queria dizer para você assim, recomece buscando a Deus. Recomece buscando a Deus. O texto bíblico vai dizer logo em seguida aí que Davi buscou ao Senhor. Davi buscou ao Senhor. Abra a sua Bíblia. Capítulo 30, como nós estamos lendo. Versículo 8 diz assim: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei. E lhe disse: Deus, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Persegue-a. Olha o que eu vou te dizer. Aquilo que começa como uma consulta de Davi, ele focou em Deus, ele fixou-se em Deus, ele fortaleceu-se em Deus, então ele agora consulta a Deus. Deus, o que é que eu faço? Eu vou atrás desse povo, não vou atrás desse povo? Eu alcanço, eu não alcançarei? E Deus diz, vai, porque você vai alcançar e você vai libertar aqueles que estão cativos nesse instante. Olha bem o que eu vou dizer. Aquilo que começa em Deus como uma consulta a Deus, pode se transformar numa promessa de Deus para a sua vida. Entende? Você está consultando, mas você pode receber como promessa, como resposta, uma promessa de Deus para a sua vida. Fixe no Senhor, persiga a vontade dEle, e aquilo que pode começar como uma busca de vontade de Deus, pode terminar como uma promessa maravilhosa para mim, para você e para cada um de nós. A pergunta é, nós estamos nos fixando aonde? Nós estamos nos fixando aonde? Depois do caos chegar, nós estamos olhando para onde? Nós estamos focando em quê? Busque Deus, foque em Deus. Essa é a segunda fase do jogo da vida, entendeu? Primeira fase é chore, chore, chore. É humano chorar. Segunda fase, fortaleça-se, fixando-se em Deus. E aí a gente vai para a terceira fase do jogo da vida, que é a seguinte: faça a sua parte e confie que Deus fará a dele, antes que você faça a sua. Isso é que é lindo, divino e maravilhoso. Depois que você chora, depois que você se fortalece em Deus, faça a sua parte, porque Deus já está fazendo a parte dele muito antes de você fazer a sua. Abra a sua Bíblia de novo, no mesmo texto que nós estamos seguindo, e você vai ler exatamente assim, versículo 10. E perseguiu-os Davi, e ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. É interessante dar uma pausa aqui e dar uma certa explicação. Entenda que aqueles homens, de onde eles estavam com Aquis para a batalha, que foram rejeitados e voltaram para Ziclague, eles andaram 3 dias, eles andaram 80 quilômetros. 80 quilômetros.
Quando chegaram, encontraram a cidade arrasada. Sentaram e foram chorar ali mais 1, 2 ou 3 dias. Tinham que andar mais 20 quilômetros, 200 deles não aguentaram, de tanto cansado que estavam. É essa a situação aqui. E o texto prossegue dizendo: e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e ele comeu, e deram-lhe de beber água, e deram também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi disse: de quem és tu? De onde és? E disse o moço egípcio: eu sou servo de um homem amalequita. Olha só que coincidência, né? E meu senhor me deixou, porque eu adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos queretitas, e o lado de Judá, e o lado sul de Calebe, pusemos fogo em quem? Ziglague. E disse Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor. E descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando. E por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montados sobre seus camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, e também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto eles tinham tomado. Davi tudo tornou a trazer. Amém? Qual é a terceira fase do jogo da vida? Faça a sua parte, porque Deus já está fazendo a dele muito antes de você fazer a sua. Eu acho tão interessante quando o texto diz assim: e acharam um homem no meio do campo. E acharam um homem no meio do campo. Que coisa, que coincidência, como eu disse aqui. Acharam um homem no meio do campo. E quem era esse homem? Um egípcio, servo de um amalequita. Olha só, nessas últimas 2 semanas, eu estava pensando nesse texto, e veio coisas ao meu coração a respeito desse egípcio aqui, no meio do caminho, no meio do campo, né? A gente poderia dizer assim: havia um egípcio no meio do caminho havia um egípcio, né? E domingo que vem eu vou falar sobre só ele, só esse egípcio, no meio do campo. Eu estou lutando para que Deus me dê o tema, mas o tema só que vem na minha mente é só um: o egípcio. O egípcio. O egípcio, ele vai nos exemplificar 3 maneiras, 3 formas de a gente lidar com o outro. A forma como as pessoas lidam com o egípcio nos dá uma ideia de como o mundo lida com as pessoas. Mas fecha o parênteses, isso é para domingo que vem, certo? Hoje eu quero me fixar numa outra coisa aqui. É que eu fico impressionado, eu fico abismado, como Deus tem cuidado de nós e das nossas famílias, sem que nem a gente perceba o cuidado dele com a gente e com a nossa família. Há 3 dias atrás, Davi estava fazendo o quê? Chorando. Nada mais do que isso. Mas há 3 dias atrás, esse egípcio, eu brinco dizendo assim, foi acometido de uma dor de barriga. Uma dor de barriga santa. E ficou pelo meio do caminho, porque
o grupo lá disse, vai fazer o quê? Vai numa Pague Menos aqui, vai numa farmácia que compra remédio para esse cabo, mas nada, deixa essa peste aí morrer no meio do caminho, que a gente vai se embora e vai prosseguir com as festas da gente, deixa isso para lá. 3 dias atrás, Davi sentado chorando junto com os 600 homens. 3 dias atrás, Deus estava providenciando que esse egípcio adoecesse, do nada adoecesse. E esse homem, ele se torna o ponto-chave, o ponto estratégico, a virada de chave para que houvesse uma mudança de situação. Eu fico pensando direitinho assim, olha só, Deus, ele podia simplesmente dizer assim, Davi, você na verdade veio aqui me consultar, e eu quero lhe dizer o seguinte, você vai perseguir os amalequitas, você vai pegar a estrada do norte, quando chegar lá naquele cruzamento, você pegar a direita, depois que você andar 10 quilômetros, você vai pegar novamente a esquerda, e Deus daria todas as coordenadas para Davi saber onde encontrar aquele povo amalequita, cara. Ponto. Não podia ser assim? Mas Deus não faz assim. Ele providencia que um homem adoeça lá no meio do exército amalequita. Que esse homem fique pelo meio do caminho. E que Davi ache esse homem no meio do caminho. Para dizer qual é a direção a seguir. Que direção nós devemos seguir. Deus é um Deus que podia muito bem usar o sobrenatural. Mas Ele é um Deus que usa o natural para fazer desse natural um sobrenatural. Uma bênção que a gente não espera. É assim que tem gente que aparece no meio do nosso caminho do nada. Do nada. E diz para a gente qual é a direção que a gente deve seguir. Eu lembro até hoje, quando o nascimento de Ailce, minha filha, a criança gosta às vezes de nascer nas horas inconvenientes, né? 4 horas da manhã, começa a perder água, bolsa história. Isso foi há muito tempo atrás, viu, minha gente? Mais de 30 anos atrás. Não tinha celular. Telefone de casa era um problema ter, tinha que gastar dinheiro que só para ter um telefone em casa. Não era uma vida fácil não, viu, moçada de hoje? Não era uma vida fácil não. Era muito diferente. E eu lembro de ter saído com a minha esposa para pegar um ônibus, ou melhor, um táxi, tentar achar um táxi no meio da rua, em algum canto, 4 da manhã, escuro que só. A mulher cheia de dor lá. Quando eu abro o portão da minha casa, que eu olho para frente, a casa de frente, está saindo um senhorzinho, num Fusca, um homem de uns 60, 80 anos de idade, velhinho. Vai lá. Eu também. Eu também já sou um desse senhorzinho. Não é só você, não. Mas ele tinha uns 80 anos já, com certeza. O bichinho lá quebradozinho, fechando o portão dele, tinha botado o Fusca por lá de fora. Aí ele olha, na verdade, para... Aumentou agora meu microfone, não sei porquê, né? Eu olho para aquele homem ali, e aí ele olha para mim, e ele sente o drama que a gente está passando, o que está acontecendo, e aí ele olha para mim e diz assim, o senhor vai para onde? Eu disse, eu estou com a mulher aqui para ter filho, para maternidade. Entre aqui no carro que eu vou levar o senhor. Eu até hoje não sei o que aquele homem ia fazer 4 horas da manhã, para onde é que ele ia, o que ele ia fazer, não tenho a menor ideia, mas eu sei que ele foi o egípcio do meio do caminho. Foi o egípcio do meio do caminho, cuidando de mim, cuidando da minha família naquele instante. Deus, Ele pode fazer o sobrenatural, sim, Ele pode fazer o sobrenatural, mas às vezes, eu diria talvez na maioria das vezes, Ele usa o natural
para fazer o sobrenatural acontecer na minha vida, na sua vida e na vida de cada um de nós. Mas eu quero dizer outra coisa para os irmãos e amigos nessa manhã. Essa história é a história dos 3 dias, né? 3 dias para sair lá do campo da batalha, para chegar em Ziglag. 3 dias para alcançar o sujeito que estava doente no meio do caminho. O sujeito 3 dias antes adoece e assim sucessivamente. Deus, Ele está no mínimo 3 dias à nossa frente. No mínimo, porque eu estou sendo bondoso, né? Na verdade, a gente só enxerga um palmo à frente do nosso nariz. Deus enxerga infinito, 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 infinito. É por isso que eu digo para os irmãos que a terceira fase desse jogo da vida, quando o caos bate à nossa porta, é qual? Faça a sua parte. Qual é a sua parte? Põe o pé na estrada. Não interessa se você não sabe qual é a direção. No meio do caminho, Deus vai providenciar um egípcio para dizer para você qual é o caminho que você deve seguir. Mas ponha o pé na estrada, faça a sua parte, porque já antes de você, bem antes de você, Deus está fazendo a parte dele, a parte que compete a ele. E muito além do que Davi pensava. Porque Deus, na verdade, começou a fazer a parte dele, sabe quando? Quando ele fez os príncipes filisteus rejeitarem Davi e mandar ele de volta para casa. Se Davi tivesse sido aceito, tivesse ficado brigando, uma briga que não era dele, uma confusão que não era dele, uma guerra que não era dele, quando ele voltasse já tinha tudo acabado, porque ele não ia mais encontrar mais ninguém no meio do caminho. Isso quer dizer, sabe o que, meu irmão? Muitas vezes quando nós somos rejeitados, muitas vezes quando os nossos planos não dão certo, muitas vezes quando a gente encontra impedimentos, barreiras, pedras no caminho, isso é exercício da vontade de Deus na minha vida e na tua vida. Não reclama. Não reclama. Se não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo, presta atenção. Eu preguei isso aqui há pouco. Presta atenção. Porque pode ser a vontade de Deus se expressando através dos nãos que Ele está colocando. A rejeição de Davi era o começo do plano de Deus para que ele não perdesse a família dele lá na frente. Lá na frente. Lá na frente. Portanto, faça a sua parte e confie que Deus vai fazer a parte dele muito antes de você fazer a sua. Ele já está fazendo a parte dele, porque não dorme, não dormita o guarda de Israel, como diz a palavra do Senhor. Conclusão, resumindo. Quando tudo parecer perdido, chore. Chore o quanto puder, mas não se desespere. Fortaleça-se, fixando-se no Senhor. Terceiro, faça a sua parte, porque Deus já está fazendo a parte dele há muito tempo ainda. Desta experiência e de outras experiências, Davi escreve um cântico que você vai encontrar em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33. Na verdade, o cântico é o capítulo inteiro, mas eu quero destacar apenas o versículo 33 desse capítulo 22 de 2 Samuel. Parte desse canto de Davi diz assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Que maravilha! Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Não tem como você ler esse texto e não associar exatamente a essa vivência de Davi aqui nesse instante. Destaque para 2 palavras. Quando ele diz Deus é a minha fortaleza e a minha força, ele está dizendo assim: Deus é aquele em quem eu me fixo, em que eu me agarro, em que eu me seguro. E as 2 palavras para dar ênfase é a palavra perfeitamente desembaraça o meu caminho.
Desembaraçar aqui, a imagem, na verdade, é de um novelo de linha que está tudo entruncado, está tudo misturado. E Deus vai arrumando, organizando, trabalhando, de forma que o caminho fica livre, aberto, para que você e eu andemos perfeitamente nele, pela graça do Senhor. Eu quero concluir usando a ilustração de um filme chamado Trancada. Não sei se os irmãos já assistiram esse filme, mas eu encontrei esse filme por um acaso e ele é bem interessante. Ele se trata de uma mãe viciada, drogada, que ela tem 2 filhos, uma menina de mais ou menos 5 anos de idade e um bebê ainda, né? Tipo assim, 8 meses, 9 meses, bem bebê mesmo. O marido é um drogado e tem um amigo pedófilo. E esses dois invadem, ela estava se recuperando da questão das drogas, né? Ela já havia deixado, o marido não. E esses 2 sujeitos invadem a casa dela e depois de uma série de situações, a deixam trancada numa despensa. Trancada numa despensa. E além de trancar nessa despensa que tem porta de ferro, ele ainda coloca tábuas e prega essas tiras de tábuas, de modo que ela não possa sair. Ela fica trancada dentro da despensa e as 2 crianças dela ficam soltas dentro da casa, sozinha. E não tem como ela sair. Apesar de ter uma brecha debaixo da porta, ela tenta conversar com a filha e encontrar alguma coisa que pudesse ajudá-la a sair, mas ela não consegue. Passa uma noite nisso. No outro dia de manhã, vivendo essa agonia ainda. Esse filme é meio angustiante, viu, minha gente? Causa uma angústia quando a gente se coloca no lugar daquela moça ali. Terrível. Para piorar a situação, no outro dia, o marido dela não volta, mas o pedófilo volta. E invade a casa. E ela pede que a menina se tranque lá em cima, junto com o bebê, num quarto, o mais rápido possível. E o sujeito fica conversando com ela no pé da porta, e ela dá um jeito, que eu não vou dar o spoiler aqui aos irmãos, né? Ela dá um jeito de segurar e prender aquele sujeito na porta aonde ela está. Mas a situação não se resolve. O caos está estabelecido. Muitas vezes a gente não se encontra assim. Muitas vezes a gente não acha que está trancado dentro de uma situação que a gente não tem como sair dela. Muitas vezes a gente não vê a nossa família correndo perigo sem que a gente, de mãos atadas, consiga fazer alguma coisa para ajudar aqueles a quem a gente ama. Não é assim, simbolicamente, que a gente muitas vezes percebe a vida, entende a vida, e a gente sente essa incapacidade de ação, como aquela moça experimentava. Aí acontece uma coisa, dentro daquela despensa, ela encontra uma Bíblia. Uma Bíblia que havia sido deixada pela avó. E quando ela já está prestes a cair e voltar a consumir drogas, porque ela acha que talvez consumindo a droga ela adquira força o suficiente para arrombar o chão, é a hora que ela vê a Bíblia. E ela nota que as páginas da Bíblia tem algumas coisas dentro que ela não sabe o que é, e ela vai abrir na Bíblia e vai achando notas de dólares, que a avó dela havia prendido em certas páginas, com certos versículos que ela queria que ela lesse naquele instante. Não naquele instante, qualquer hora. E ela encontra também uma receita, que é uma receita que vai ajudá-la para o resto da sua vida. Meu irmão, aqui a gente encontra uma avó, mesmo depois de morta, cuidando da sua família. E aquele achado muda toda a configuração da história ali. Deus é a nossa força e fortaleza. E Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Ele abre um caminho
aonde a gente acha que não tem caminho mais. Como Davi, que entrou naquele campo sem saber para onde é que ia, sem ter o caminho, até que Deus, na verdade, mostrou claramente, através do egípcio, qual era o caminho que ele devia seguir. Salmo 73, versículo 6 diz: a minha carne e meu coração desfalecem. A minha carne e o meu coração desfalecem. Mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesta semana.